Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo a paz, a alegria, a força de Deus, a sabedoria e a presença de Jesus Cristo sobre a tua vida e sobre a tua casa. Meu Deus, afasta a ansiedade, a angústia, os maus negócios, as perturbações, as insônias e todo o mal. E que essa casa seja visitada pela glória de Deus. Que essa casa seja uma casa cheia do amor, cheio da paz, cheio da presença do Senhor Jesus. Nós damos bem-vindo ao Espírito Santo na nossa casa, no nosso trabalho. Pedimos que o Senhor unja nossas mãos, nos habilite para toda obra. Oramos pela salvação de todos da nossa casa. Aviva o coração deles, Pai. Enche-os da Tua presença. Enche-os do Espírito Santo. Oramos para que todos eles tenham uma experiência sobrenatural e gloriosa com Jesus Cristo. Te pedimos também, Senhor, dê-nos livramento e que toda arma forjada contra nós caia por terra, inveja cai por terra, maldade cai por terra, contrariedade cai por terra, tudo aquilo que se opõe, aquilo que pertence a nós, nós oramos para que caia por terra. Também oramos por justiça de Deus e liberamos essa palavra: a justiça de Deus está sobre nós. O Deus que nós servimos é um Deus justo, é um Deus poderoso, por isso que toda injustiça seja visitada pelo nosso Pai Celestial. Toda injustiça contra nós, contra a nossa casa, injustiça que foi feita de forma direta ou indireta, pedimos a justiça do Senhor. E oramos, Pai, porque queremos caminhar debaixo de céus abertos e apresentamos diante de Ti, Pai, tanto no início da oração quanto no final, apresentamos nossas cartas para Deus, apresentamos nossos pedidos, a nossa oração em detalhes, específica, que o Senhor nos pediu. Colocamos diante de Ti, Pai, tudo que está aqui na nossa carta. Apresentamos diante de Ti os detalhes, os nossos projetos, os nossos sonhos, aquilo que estamos pedindo ao Senhor, de forma, Senhor, detalhada. Pedimos um milagre, pedimos a bênção, em nome de Jesus. Amém. Se Deus abençoa, não há nada que pode amaldiçoar ou bloquear ou de alguma maneira fazer com que não prospere. Quando Deus coloca a mão, a coisa acontece. Eu quero hoje liberar uma palavra profética sobre a tua vida muito forte. E no final, estaremos orando mais uma vez, apresentando a nossa oração específica em detalhes para Deus. Eu quero convidar você a deixar a sua curtida aqui nesse vídeo. Isso nos ajuda muito para que o YouTube mande para outras pessoas. E eu quero pedir uma gentileza para cada pessoa que está participando dessa campanha. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E que Deus te recompense por isso. Você está semeando a palavra na vida de outras pessoas. Você vai colher isso dentro da sua casa. Então não esqueça de compartilhar. A Eliana, ela me mandou um testemunho maravilhoso. Ela escreveu pra gente: eu quero agradecer primeiramente a Deus e também por ter recebido um compartilhamento de uma colega. Comecei a te seguir e a crer naquilo que Deus estava falando. Fui curada do estômago. Meu filho abriu a própria empresa e recebi a cura do meu joelho esquerdo, quando o Senhor falou que Deus estava curando o joelho esquerdo de uma mulher. Naquele momento ajoelhei e profetizei a minha cura, pois sofria demais de dores. Agradeço pelas orações. O tanto de pessoas curadas de joelho, eu já perdi as contas. Só nos últimos dias, pessoas curadas de artrose, pessoas que tinham problemas sérios no joelho. Jesus Cristo cura. Ele opera milagres. Eu não peço e nunca pedi
que você colocasse a fé em mim. Não coloque. Coloque a fé em Jesus Cristo. Coloque a fé na palavra. Coloque a fé na palavra profética. E creia, Deus fará mais. Amém? Deus me deu uma palavra e essa palavra é uma direção. Não sei se serve para 10, para 100, para 1000, para 10 mil, mas eu sei que é uma direção. O Senhor, Ele tem falado muito nessa palavra. Não pare na crescente. Aí você diz, como assim não pare na crescente? Você vai entender. Gênesis capítulo 42, verso 7 e verso 8 diz assim: Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente e lhes perguntou: De onde vindes? Responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Preste atenção. Você sabe que José foi vendido pelos irmãos. Depois ele foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Lá a mulher se apaixonou por ele. Ele não quis ter nada com a mulher. A mulher criou um grande barulho. José foi preso. Daí lá dentro ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. Teve a oportunidade de estar frente a frente com o faraó. Interpretou os sonhos do faraó. Foi colocado como governador do Egito. 7 anos já havia se passado da interpretação do sonho do faraó e agora José estava administrando a comida do Egito, porque na interpretação do sonho era 7 anos de fartura e 7 anos de vacas magras, de dificuldade. Então, José já estava no tempo das vacas magras e ele estava como administrador de toda a comida do Egito. Então, tudo passava por ele. Os armazéns estavam sob o controle de José. E quem é que aparece lá num belo dia? Os irmãos de José, aqueles que haviam vendido ele como escravo. Eles não reconheceram José, ele estava diferente. Mas José os reconheceu. Ele viu que eram seus irmãos. Mas eu não quero falar propriamente disso. A pergunta aqui é: José, depois de ter sido colocado no propósito de Deus, estar próspero, estar cheio, eu posso dizer, dos sonhos de Deus sobre ele, por que José não foi até a casa do pai? Por que José não retornou à sua terra? Você já tinha parado para pensar nisso? Por que quando José foi levantado como governador do Egito, ele não retornou à casa do pai dele? Porque ele amava o pai dele amava ele, o pai dele pensava que ele estava morto? Será que José estava com medo do que os irmãos poderiam fazer com ele? Claro que não. José não tinha medo porque agora ele tinha todo o exército do Egito junto com ele. Você já tinha parado para pensar nisso? Porque quando eu morava no sul, eu via muitas pessoas indo embora da cidade e elas trabalhavam em grandes centros e no Natal, sabe, uma vez por ano, elas voltavam para o sul do Brasil para ver as suas famílias. E isso era normal. Então nós víamos naquele período do Natal, ou no período do Ano Novo, nós víamos as pessoas indo até a sua cidade natal para ver seus parentes, para entregar presentes, para rever a terrinha, tudo isso. Só que José não fez isso. José, mesmo como governador, e se ele fizesse um pedido para Faraó, com certeza o Faraó teria autorizado ele ainda com uma guarda para ir até o pai dele. Mas por que José não retorna à casa do pai, mesmo estando na promessa,
mesmo estando, sabe, com todo o poder de fogo e com todas as possibilidades, com todos os recursos para poder visitar o pai, por que que José não vai visitar o pai? Por que que ele não retorna à casa do pai, nem para dar um abraço? Só para dar uma breve pausa aqui, tem uma outra história semelhante a essa, que é a história de Davi. Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Daí o pai disse para ele entregar a marmita para os irmãos. Aí ele foi lá e entrega a marmita, e quando ele entrega a marmita, ele vê Golias. E daí acontece tudo o que aconteceu. Ele vence Golias, e a Bíblia diz que daquele dia em diante, Davi não volta mais para a casa do pai também. Dali em diante, você vai ver Davi só crescendo. Dali em diante, você vê Davi sendo rei, primeiramente de um lugar e depois rei de outro lugar, até ele se tornar rei de toda a terra ali, de Israel e de Judá. Ou seja, ele não volta também para a casa do pai. O que acontece é quando houve a separação de Davi e Saul, que os irmãos de Davi e o pai de Davi foram até a caverna de Adulão, onde Davi estava escondido, para ali estarem com ele. Então, Davi não retorna mais para casa, mas a sua subida é crescente. A mesma coisa aconteceu com José. José não voltou para a casa do pai, nem para dar um abraço. E eu fiquei pensando, sabe, nessa palavra, e eu pensei, por que José não retornou? Por que José, só anos mais tarde, ele vai enterrar o pai e volta à terra? Bem, eu quero que você entenda uma coisa. Quando você está numa crescente da vida, quando você vê que o favor de Deus está sobre você em algo, você não pode retroceder. Por mais que você tenha, sabe, a oportunidade ou os recursos, ou seja lá o que for, a habilidade que você adquiriu, o conhecimento para começar qualquer coisa, quando você está numa crescente e que você vê que naquela crescente Deus está, você não pode pensar em retroceder. Você não pode pensar em parar. Você não pode pensar em dar uma pausa. Você tem que seguir o fluxo de Deus que está naquela crescente. É por isso que eu disse para vocês, essa palavra é não pare na crescente. Quando Deus estiver te honrando, quando Deus estiver abrindo o seu entendimento, quando Deus estiver te prosperando num lugar e sabe, o fluxo continua crescente, você tem que aprender a ir nesse fluxo. Você sabe o que interrompe o fluxo na vida de muitas pessoas? O que interrompe o fluxo na vida de muitas pessoas é elas desistirem na metade. Ou seja, eu cheguei até aqui e agora eu vou retroceder. Eu vou lá porque eu tenho que estar perto da minha família. Eu tenho que estar perto da minha terra. Eu tenho que estar perto dos meus. Ei! Existe uma crescente que você vai ter que discernir. Existe uma crescente que você tem que entender. E você não pode parar. Davi não voltou mais para a casa do pai. Ele não voltou mais a cuidar das ovelhas. José não voltou a trabalhar para o pai. José entendeu que ele estava numa crescente de Deus, ele estava num fluxo divino e que ele deveria avançar naquilo e jamais retroceder. E sabe qual a palavra que veio ao meu coração quando eu estava meditando nela? Essa palavra, ela fala de não interromper. Mas, na maioria dos casos, as pessoas chegam até um determinado ponto e elas decidem voltar atrás. Elas chegam a um determinado ponto e elas decidem retroceder. E sabe, eu sei o que é. É a falta de discernimento de quando elas deveriam acelerar, elas acabam estacionando e retrocedendo.
Sabe, tem coisas que não deve mais mexer com nós. Tem certos sentimentos que não podem fazer parte mais da nossa vida, que não podem mais fazer parte do nosso coração. Você tem que entender as coisas. Você tem que entender as permissões, as autorizações de Deus, que Deus permite. Sabe, às vezes Deus permite você visitar a sua família, visitar os seus parentes, visitar o lugar aonde você nasceu e passar por lá. Mas você tem que entender, esse lugar, ele pode ser um lugar de descanso, mas ele não pode ser um lugar de construção para você. Porque depois que Deus te leva para uma crescente, você não pode retroceder. Depois que Deus te coloca num lugar, você só tem que avançar dali para frente e não dali para baixo. Eu creio que a nossa vida, ela não deveria ser, sabe, como se fosse uma hipérbole, como se fosse um alto e depois um baixo. Não, a nossa vida tem que ser numa crescente. É por isso que se você, aqui, vamos identificar uma coisa, a voz de Deus está numa crescente. Isso é muito forte, a voz de Deus está numa crescente. Então, se eu pegar a contramão daquilo que Deus está fazendo na minha vida, eu estarei fora da direção. A voz de Deus está numa crescente. Isso significa que se eu parar de crescer, é porque em algum momento eu não compreendi a voz de Deus. Aqui é a chave. Essa é a chave que você tem que compreender. Essa é a chave que poucos compreendem. E às vezes as pessoas, elas querem seguir numa linha reta na vida, sabe? E elas ficam se perguntando por que eu não tenho resultados? É porque está faltando para você uma direção. Você está sem resultados porque está faltando uma direção para a sua vida. E eu não estou falando só de resultado financeiro, eu falo de tudo. Então, existe uma diferença entre o lugar que você quer estar e o lugar que você precisa estar. Existe uma diferença quando você está crescendo num lugar, prosperando e avançando, e quando você estagna naquele lugar. Porque se você estagna, existe uma voz também falando. Qual é a voz? A voz da mudança. A estagnação, ela é um sinal, ela é uma comunicação divina de que você precisa mudar de direção. Que essa direção aí que você está, não está certa. Não está indo para frente. Você vai ter que mudar a direção. E não tenha medo de mudar de direção. Porque nos sentimos tão espertos e pensamos que fazendo as mesmas coisas, com as mesmas táticas, com as mesmas ideias, vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque tem coisas que só vão voltar a funcionar se você mudar de direção. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra na sua vida. Mas essa palavra, ela é luz para alguém que está aí me ouvindo. Não saia de uma crescente. Jamais saia de uma crescente. Não cometa esse erro. Deus está falando com alguém aqui hoje. Em nome de Jesus. Eu deixo essa revelação para você. Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Amém? Quero declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente para você dos nossos livros Café com Jesus. Esse aqui é o Devocional 1 e esse aqui é o Devocional 2. Você pode adquirir lá no meu site. São direções diárias que vão te abençoar, que vão enriquecer o teu dia. Comece seu dia na presença de Deus e sua vida nunca mais será igual. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. Vocês lembram que hoje na oração da manhã eu falei para vocês que amanhã, na quarta-feira, eu iria começar a Sala do Alto, que é um tempo de conselhos e direções especiais que eu vou dar dentro da academia aqui no Global. Decidi trocar de nome e o nome vai ser A Mesa do Conselho.
direções especiais para a sua vida. Vai acontecer toda não, mas 2, 3 quartas-feiras do mês, às vezes até mais, certo? Vai ser algo incrível. Às 9h45 da manhã, eu vou ficar de 30 a 45 minutos só respondendo dúvidas, só dando direções e ajudando você, porque essa é a graça que Deus deu para mim. Eu atendo gente do mundo inteiro. Eu ajudo as pessoas a elas enxergarem a direção de Deus na vida delas. Eu não decido por ninguém, porque cada um é responsável pelas suas decisões, mas eu ajudo a pessoa a enxergar o que Deus está falando com ela. Então, eu quero convidar você a participar da mesa do Conselho Profético. Essa mesa do Conselho Profético vai acontecer quase todas as quartas, porque tem alguma quarta que eu não vou conseguir, mas daí eu vou avisar com antecedência. Então, segunda e terça tem aula na academia e na quarta nós vamos ter essa mesa do Conselho Profético. E se você quiser participar, aqui na descrição tem um link da academia, ou você pode ir direto no meu site www.vinicius7.com.br e se tornar nosso aluno e poder participar dessa mesa. Quem sabe Deus não está preparando lugar para você nessa mesa. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Deixa eu falar para você da Carta para Deus. Você pode baixar gratuitamente no meu site. E se você não conseguir baixar, pega uma folha de papel em branco e faz a tua carta para Deus. Faça uma oração detalhada. Estamos no segundo dia desse propósito. Eu estou obedecendo uma instrução que Deus me deu e eu creio, Deus vai fazer coisa muito grande aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos declarar o Salmo 91. Quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui, compartilha. Se não é inscrito, inscreva-se agora. É Deus que está me apresentando para você. É Deus. Você não estaria aqui, sabe? Eu vou lá conhecer. Não. Até se você chegou aqui de curioso, foi Deus que te trouxe. Tá? Porque foi de curioso que Moisés teve uma experiência sobrenatural no deserto. Então você está aqui para ter uma experiência com Deus também. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios? Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Vamos colocar também diante de Deus a nossa carta. Amém? É uma oração detalhada. Eu ouvi uma pessoa no comentário escrever assim. Entenda, eu não estou lhe criticando, mas quero ajudar você a entender, certo? Uma pessoa escreveu assim: não precisa fazer carta para Deus, a gente pode só falar para Ele. Você já ouviu falar em um ato de fé? Tem coisas que é um ato de fé. É um ato de fé. Se a gente ir por esse pensamento que não precisa fazer nada, às vezes a gente perde, sabe, de movimentar a nossa fé. Então eu acredito muito nisso. Eu ouvi, antes do meu ministério romper, que não precisava eu ir a eventos, que tudo que eu precisava estava na igreja local. Que não precisava eu buscar uma direção de Deus, não precisava eu conhecer outros homens de Deus. E enquanto me mantive naquele pensamento, nada aconteceu comigo.
Eu não estou dizendo que Deus opera só através de eventos, não. Deus opera, sabe, no seu quarto, na simplicidade, numa igrejinha pequena. Claro que Deus opera, mas muitas vezes Deus vai lhe levar a um ato de fé. Muitas vezes Deus vai lhe levar a um ato de fé. Então, sabe, quando Deus lhe tocar a se movimentar ou a fazer algo pela fé, faça, porque Deus vai te honrar. Deus honra a fé das pessoas. A fé sem obras é morta. E nós vemos pessoas, sabe, muitas vezes eu vejo conselhos que não são de Deus para as pessoas. Não são de Deus. Então, mova-se por fé. Amém? Faça uma carta. Pega aí uma folha em branco, se você não quer baixar, pega uma folha em branco. Faz a tua carta para Deus. Entra nesse propósito de cabeça. Quem sabe não é isso. Sabe que Deus está falando com você aí. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, estou aqui em obediência ao que o Senhor me falou. Ensina o meu povo a fazer orações específicas. Meu Deus, Tu és um Deus de detalhes. Toda a riqueza de uma rosa, toda a luz de um sol, toda a natureza e tudo que Tu criou sustentado pela palavra do Teu poder. As cores brilhantes do céu, no entardecer, as gotas de água que vem da chuva. Senhor, tudo de uma forma maravilhosa, a forma como o Senhor nos criou, o nosso corpo, tudo bem encaixado, colocado no lugar certo. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque Tu és um Deus de detalhes. E por isso nós escrevemos essa carta para o Senhor, apresentando a Ti os nossos pedidos, apresentando a Ti as nossas necessidades, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos anseia, aquilo que queremos alcançar, aquilo que precisamos que o Senhor entre nesse problema. Por isso, Pai, em nome de Jesus eu apresento, representando a carta de cada pessoa que está orando junto comigo agora, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa. Eu apresento diante de Ti a sua casa, a sua família, seus negócios e todos os seus pedidos de oração. Todas as cartas nós colocamos agora diante de Deus e pedimos a Tua bênção, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado, para que haja cura total e completa do alto da cabeça à planta dos pés. Eu digo câncer, alergias, infecções, inflamações, dores no corpo, saiam no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu declaro saúde, saúde total e completa. Oro também por portas de provisão, portas de recursos sobrenaturais no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vida, manifesta a glória, libera bênçãos em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Abençoe a tua casa e a tua família. Não esqueça de compartilhar. Seja uma bênção para alguém e colhe os resultados disso. Deus te abençoe, Deus te guarde e até mais, se Deus quiser.